É o Contraponto aqui pela Cultura, você ligado, acompanhando no AM 820 e em todas as plataformas digitais nesta terça-feira, 15 de outubro de 2019, em nome do restaurante do CTG Charrua. O Matson, que é assessor de imprensa da Prefeitura de Foz do Iguaçu, disse que lá no restaurante do CTG Charrua ele gosta de ir. Ele dá prejuízo lá, hein? O Maurélio é que fica assim, vem o Matson de novo, porque pode comer tantas bistecas quanto quiser, e ele passa ali, ele pega e já leva 3 pratos para o buffet. Um para colocar os pratos quentes, um outro prato para colocar as saladas, e outro já põe sobremesa. E aí depois ele vai, em torno assim, de umas 30, 40 bistecas por vez que ele vai lá. Não, mas ele na 12ª vez ele para. Para respirar um pouquinho. E começa de novo. Restaurante do CTG Charrua, comandado pelo Maurélio e a sua equipe. O preço e a qualidade fazem o melhor endereço para você almoçar de segunda a sábado, jantar de segunda a sexta-feira. Aqui no Contraponto, na bancada, conosco, o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro. E para você, ouvinte, que sabe que todos os dias tem uma preferência grande na sua manifestação, naquilo que você quer mandar como recado, como pergunta, sempre sendo um participativo do programa, nós vamos ter hoje um tempo mais dedicado para tratar com o prefeito coisas institucionais. Aquelas coisas mais pessoais, por exemplo, você que tem aí, eu marquei uma consulta e preciso não sei o quê, nós vamos depois anotar, caso tenha algo nessa direção, e vamos encaminhar para que a resposta possa ser dada posteriormente, para que a gente possa tratar com o prefeito as coisas macro que envolvem o cargo, que envolvem o comando do Executivo Municipal, e as coisas então mais peculiares, mais pessoais, a gente encaminha depois essas questões. Tá combinado? Então vamos nessa. Conosco o prefeito Chico Brasileiro. Bom dia, bem-vindo, Chico. Bom dia, ouvintes da Cultura. A satisfação estar com vocês aqui nesta manhã e, mais uma vez, discutir a cidade, né, Nélio? Discutir a cidade, discutir Foz do Iguaçu, o nosso presente e o nosso futuro. Vamos aproveitar, ontem você teve uma audiência onde apresentou alguns detalhes a mais da questão aí daquilo que envolve, num linguajar que fica mais fácil para a população entender, quanto dinheiro vai ser possível prever para gastar no ano que vem. Como é que está esse negócio? Bom, o nosso orçamento foi apresentado ontem, numa audiência pública, e ontem mesmo, aliás, foi na segunda-feira, é ontem, né? Ontem, segunda-feira. Conhecida como E hoje encaminhamos para a Câmara Municipal o orçamento. Até porque hoje é a data limite para isso, Hoje é a data limite. Agora a Câmara Municipal vai fazer a audiência pública da própria Câmara, ouvindo a sociedade, e depois vai o processo de aprovação, de emendas, enfim, de toda a análise técnica por parte da Câmara Municipal. É um orçamento, se nós olharmos em números absolutos, robusto, em números absolutos. Né? Um orçamento que tem aí em torno de R$1 bilhão, é 1 bilhão e 1 milhão o orçamento fiscal, 1 bilhão e 1 milhão, mais os orçamentos das autarquias, ou seja, Foz-Trans, Foz-Habita, Fundação Cultural. Então, no conjunto entre o orçamento da Prefeitura e o orçamento das fundações, chega a 1 bilhão e 45 milhões. Quando você agrega o orçamento da Previdência, vai para 1 bilhão 220 e poucos milhões. Ou seja, tem tudo isso. Uma parte é Previdência, outra parte é as fundações e outra, a maior parte, é a própria Prefeitura, que é em torno de R$1 bilhão. Deste R$1 bilhão, Nélio, o Enes foi vereador e sabe muito bem, o grande comprometimento é folha de pagamento. Grande parte. Passa de 500 milhões, né, a previsão de folha de pagamento da Prefeitura. A Prefeitura, 521, né? 521 milhões. A Prefeitura hoje tem mais de 6 mil servidores. Tivemos que recompor o quadro da Prefeitura, porque a Prefeitura não tinha engenheiros.
Como é que você fiscaliza obras se você não tem engenheiros? Como é que você toca obras, como nós estamos tocando, se não tem engenheiro, se não tem arquiteto? Como é que você fiscaliza projetos ambientais se você não tem um engenheiro ambiental? E não tinha. Não tinha engenheiro ambiental, não tem engenheiro químico. Como é que você fiscaliza uma empresa da área química se não tem engenheiro químico? Então, nós tivemos que recompor todo o quadro de pessoal da prefeitura. O Foz Habita não tinha um engenheiro. E constrói casas. Como é que você constrói casas sem ter um engenheiro? Como é que você não tem arquiteto? Não tinha engenheiro ambiental também. Então, tudo isso tivemos que contratar para poder estruturar a prefeitura para responder às demandas que a cidade precisa. Dentro do quadro de pessoal na saúde foram contratados mais de 200 profissionais. Médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, dentistas, porque é isso. Várias vezes eu vim aqui no programa e teve uma vez que uma senhora ligou dizendo que não tinha que aplicar sua vacina no posto de saúde, porque não tinha profissional concursado. Então, e pagando hora extra, e pagando hora plantão, que é muito mais caro. Então, nós tivemos que reestruturar toda a prefeitura, por isso que a folha é alta. A folha dos 521 mil milhões, a previsão para o ano que vem. E aí, Nélio, e Cida, Dante, todos aqui da bancada, se a gente olhar o orçamento da prefeitura, você compromete mais de 50% de folha. Você compromete grande parte com o custeio, digamos. Eu não posso cortar medicamentos, que é custeio. Eu não posso até cortar gasolina, combustível, mas também eu não posso parar carro. Eu não posso parar uma máquina que está fazendo asfalto, eu não posso. Então, grande parte do custeio é todo comprometido em contratos. Aí você olha o custeio, é significativo o custeio. Aí você olha o investimento, mas é uma coisa importante. Foz hoje está no orçamento previsto 10% para investimento. É muito, é pouco. Mas historicamente, se você observar, já teve ano que Foz do Iguaçu ficou com 3% de investimento. Nós estamos chegando a 10%, que é uma capacidade razoável para o Brasil hoje, dentro das condições que a economia brasileira estabelece. Então, nós temos 10% de capacidade de investimento, que é praticamente 10% de 1 bilhão, em torno de 100 milhões, que é praticamente recurso de royalties. Ou seja, royalties sempre foi para custeio. Historicamente, Foz do Iguaçu, pouco se investiu royalties em investimento mesmo. E nós estamos, desde que nós assumimos, trabalhando com isso. Gente, orçamento tem que prever e tem que executar do ponto de vista do investimento. Então, royalties tem que ser para investimento. O royalties entra no orçamento? Entra no orçamento, está dentro dessa receita. Aliás, que é uma das receitas aí que tem dado um bom equilíbrio, porque teve aquela lei que aumentou dos municípios, né? Que deu uma melhorada nos royalties, porque nós tivemos uma outra lei que Guaíra levou uma parte dos royalties. É até justo, porque Guaíra realmente foi muito prejudicada, com 7 quedas, e essa lei tramitava há tantos anos, e teve que ter um reequilíbrio, tirou uma parte para Guaíra. Então, Foz ganhou, todos os municípios ganharam, em torno aí de 40% a mais de royalties, de agosto do ano passado. Isso é muito recente, mesmo que tenha sido aprovado antes. Mas em agosto que efetivamente começou a aumentar. Só que nós perdemos uma parte para Guaíra. Então, perdemos aí. Então, o aumento real vai ficar em torno de 20 e poucos milhões, dependendo do dólar, se o dólar permanece nesse patamar de R$4, né? Então, houve uma melhoria, mas se nós observarmos, e eu gosto de compartilhar isso com a população, a economia brasileira, da forma que está, ela termina transferindo menos recursos para os municípios, porque a economia está crescendo menos de 1%. Então, a arrecadação de impostos também, ela não aumenta. Então, não aumenta o fundo de participação, que é a transferência federal para os municípios, ela fica estagnada. É tanto que nós estamos prevendo para o ano que vem o mesmo valor desse ano, porque eu não posso prever que vai aumentar, porque a economia, a gente sabe que está ali 0,5%, 1%. Então,
Nós estamos também colocando um orçamento muito moderado, muito conservador, porque o quadro econômico do Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer. Transferência do Estado, essa tem crescido do ponto de vista aí de 3%, 4%. Esse ano, Foz do Iguaçu vai ter uma perda de ICMS, esse ano. Se você observar até hoje, Foz do Iguaçu, não significa que o ICMS do Estado caiu. Caiu a participação de Foz do Iguaçu no bolo do ICMS do Estado. Por quê? Porque nós tivemos, o ICMS é feito baseado nos 2 últimos anos, 2017, 2016 e 2017. E aí acha em 18 o valor e aplica em 19. Então, 16 e 17 nós tivemos um ano bom em termos de produção de energia, que é o grande valor adicionado, e tivemos um ano fraco em produção de energia. Quando você faz essa média dos 2 anos, esse ano caiu. A previsão para o ano que vem já é melhorar. Então, todos esses fatores influenciam na arrecadação municipal, só que despesa não tem variação, a variação para cima, né? A não ser algumas despesas que, claro, a gente vai segurando ou cortando, mas a despesa sempre tem, principalmente despesa com folha, porque além do reajuste da inflação, e eu não acho justo que não tenha, sinceramente não acho justo, eu acho que há uma reposição, repor que a inflação corroeu, não se está dando aumento. Então, esse ano tivemos uma reposição de 5% aos servidores, que foi o que a inflação corroeu de 2018 a 2019. Então, claro que a receita cresce 3%, você cresce folha 5% mais o plano de carreira, então a despesa com o pessoal ela cresce mais do que a arrecadação. E aí começa a encrenca do tal do limite prudencial. Prudencial, né? Dante Quadra conosco, o prefeito Chico Brasileiro, e você encaminha a próxima questão. Prefeito, o senhor falou em royalties, e aí eu lembrei que o município está para receber, não sei se já caiu na conta, o royalties referente a agosto de quase 9 milhões de reais, 8.700 mil mais ou menos, né? 8 milhões e 700 mil. Tem destinação para esse dinheiro? O que vai ser feito com ele? Tem. Esses recursos dos royalties, da venda do petróleo do pré-sal, vai ocorrer no dia 6 de novembro. 6 de novembro. Então, pode inclusive ser mais do que nós estamos prevendo. Houve um leilão agora da Petrobras que teve um ágio, ou seja, vendeu acima do valor em torno de 200%, se não me engano, ou seja, foi bem acima. Então, tomara que também esse leilão do dia 6 de novembro seja acima, porque esse bolo, 15% é dos municípios. E Foz tem uma previsão de arrecadar aí em torno de 8 milhões com essa venda desses ativos. Esses 8 milhões 160, essa é a previsão inicial, mas pode aumentar. Só pode ser investido, só pode ser aplicado em investimento ou na Previdência. Sendo que Previdência, nós estamos com um déficit histórico de Previdência muito grande, então boa parte desse recurso vai para a Previdência e uma parte vai para o investimento. Então, são essa destinação. Os investimentos é construção, digamos, nós estamos construindo algumas escolas. Recurso federal, esse ano, pelo que nós fomos informados, dificilmente vai ter liberação de recurso federal para a área de educação. Porque está lá a contenção, está lá segurando tudo. Nós estamos construindo 4 creches CEMEIs, que é uma parceria 50% federal, 50% municipal. O federal não veio recurso até agora. Agora parece que vai começar a vir, mas não veio. Se nós não tivéssemos recurso próprio, já teria parado as obras todas. Então, eu não posso contar com recurso que ele pode vir, mas pode não vir. Então, eu tenho que ter esses recursos aí, esses 4 milhões, a gente quer deixar até como uma forma da gente ter uma reserva em termos de investimento. Se falhar alguma fonte de recurso, a gente tem que ter esse valor. Mas a ideia é que metade vá para a Previdência, metade vá para investimentos. Ele sana o problema da Previdência Municipal? Não, de forma alguma. Isso, se colocar 100 vezes mais em cima, não sana. Isso é um alívio, é um pouco mais. Precisaria que a reforma da Previdência colocasse estados e municípios? Previdência, hoje, nós estamos... Veja bem a situação da Previdência.
A prefeitura está repassando 11%, que é a obrigação, todo mês, que é 11% do servidor, 11% da prefeitura. Nós estamos pagando mais de R$500 mil por mês do governo anterior, que não pagou. O que é que eles faziam? Eles atrasavam 6 meses. E a lei prevê isso. Você pode atrasar 6 meses sem perder a certidão. Quando estava para perder a certidão, aí fazia um parcelamento de 60 meses. Então, nós estamos pagando os 60 meses que fizeram agora, nesses anos anteriores. Dá 500 e poucos mil por mês. Ainda vai alguns anos pela frente. 60 meses a 5 anos. Nós estamos no terceiro. Já tem 2 anos pela frente, ou mais, um pouquinho mais. E estamos aportando a mais R$1 milhão todo mês dos impostos para poder cobrir o rombo da Previdência. Ou seja, nós estamos pagando os 11%, que é a obrigação, nós estamos pagando 500 e poucos mil a mais e mais R$1 milhão por mês para poder formar uma certa reserva para poder cobrir esse rombo lá de trás, que o rombo vem de muitos anos. Então, o problema do sistema previdenciário não é que hoje ele é inviável. O problema é que no Brasil como um todo, não é só Foz do Iguaçu, foi mal gerido. Foi mal gerido, porque o recurso que tem em caixa, se ele fosse aplicado corretamente, se ele fosse a previsão qual é o equilíbrio que a Previdência dá, é que se consiga por ano aquilo que está poupado, ele não fique rendendo só a poupança, porque a poupança é muito pouco. Então ele tem que render a inflação, digamos, a inflação deu 5%, tem que render 5% da inflação, mais a taxa Selic, que é em torno de 5,5%, 6%. Ou seja, ele tem que render ao ano 10%, 11% ou 12% ao ano. Nós temos conseguido hoje, em média, em torno de 10% nos últimos anos. Por quê? É boas aplicações, tem uma equipe que está trabalhando só na melhor aplicação para que esse recurso tenha uma rentabilidade melhor. Então, isso que faz os fundos previdenciários. O problema é que no passado, infelizmente, foi uma irresponsabilidade, indiscutivelmente. Cida Costa, conosco, o prefeito Chico Brasileiro, e você encaminha a próxima questão para o nosso convidado especial de hoje. Diante desse quadro, prefeito, que o senhor acaba de colocar, né, do dinheiro está curto, né? Tem-se muito para fazer e um dinheiro curto. Ouvi o senhor também no sábado falando sobre os recursos federais e estaduais que, né, o senhor foi lá cobrar, repasse. Que enxugamento o senhor pretende dar para a máquina pública a partir de agora, com esse panorama que o senhor tem financeiro? Também da questão de pessoal, também da máquina pública. O senhor pretende cortar alguma coisa, enxugar alguma coisa? Não, o que nós cortamos foi hora extra, já foi cortado. De agora em diante? Não, desde setembro. Não, mas eu digo de agora em diante, o que vocês vão cortar? Hora extra, cortamos horas plantões, cortamos várias despesas. Nós estamos reavaliando custeio, contrato por contrato de custeio, digamos. Nós estamos avaliando quanto nós gastamos de combustível para tocar a frota do município, principalmente a frota de veículos leves. Quanto nós gastamos de mecânica? Quantos nós gastamos de motoristas? De seguro desses carros. O que é mais barato? Você pagar, nós fizemos uma licitação que ganhou uma empresa, uma cooperativa, para fazer esse serviço que hoje é feito diretamente pela prefeitura. Então eu pedi que fosse feito um levantamento, eu acho que vai ser muito mais barato, mas o levantamento ainda está sendo concluído. Para que nós possamos remover essas despesas de manutenção, que é mecânica, de aluguel, ou melhor, de carros da prefeitura própria e vender esses carros. E leiloar todos eles. É melhor leiloar do que você ficar gastando combustível, motorista, mecânica, seguro. Então, e outra, tem controle. À medida que eu pego por um aplicativo, eu sei onde o fiscal saiu e onde ele chegou. À medida que eu sei que quem usou o carro da prefeitura para fiscalizar uma obra, alguma coisa, eu sei que ele saiu dali e chegou ali, ele voltou tal hora. Então, isso nos dá um controle. Então, nós estamos montando tudo isso, fazendo os estudos para apresentar à sociedade também, olha, mas isso vai dar uma economia para o município. Previsão a partir de quando isso? Isso está na fase final para a gente implantar.
Ou seja, passaria a usar carros de aplicativos. De aplicativos ao invés para esses serviços. Nesse serviço. Esse é uma. Tem outro estudo que nós estamos fazendo hoje, digamos, na saúde. A gente tem um laboratório terceirizado, tem um laboratório próximo. Nós estamos trabalhando isso para tomar a decisão agora em novembro de economizar, juntando os dois. Estamos nesse estudo, porque tudo tem que ter um embasamento técnico, uma avaliação técnica igual, vai dar economia. Então, eu solicitei a todas as secretarias, contrato por contrato, qual a alternativa. Alguns a gente já tem economias que foram feitas desde o início, mas nós estamos trabalhando no custeio. Porque senão, nós vamos diminuir os investimentos. E diminuir os investimentos é comprometer a cidade, é paralisar a cidade. Então, nós temos que atacar o custeio. Enes Mendes da Rocha, para fecharmos essa primeira rodada de questionamentos, de perguntas, de bate-papo aqui com o prefeito Chico Brasileiro, é a sua vez. Prefeito, eu estava semana retrasada na nova casa da Secretaria da Fazenda, ali na JK, no antigo, nas instalações do FUAD Center. E havia uma fila pequena para ser atendido ali pelo recepcionista. Mas na minha frente tinha uma senhora com um envelope amarelo na mão, né? E tentando fazer uma entrega a um setor ali do Departamento de Fiscalização da Secretaria. E o atendente disse, a senhora não entrega aqui, a senhora vai ter que ir lá em frente à prefeitura e protocolar esse documento aqui. Corretíssimo, porque ele não poderia pegar aquele documento ali, né? Tinha que passar pelo protocolo, essa coisa toda. E ela saiu meio desacursoada da vida. Eu ouvi o senhor falar que o que sobra desse bolo de 1 bilhão e tanto, que era 3% para investimentos, chega a 10% hoje, que o senhor tem essa disponibilidade para investimento. Mas eu vejo que desde aquela vontade que tinha o último prefeito militar, foi o coronel Clóvis Cunha Viana, de sair dali daquele prédio, construir uma casa nova, sabe? Dar uma tranquilidade e, ao mesmo tempo, digamos, fazer uma série de economias para a própria prefeitura, porque o senhor tem casa, a sua casa está dividida em várias casas, vários puxadinhos, né? Estrada das Cataratas, JK, Caminho da Ponte, Secretaria de Planejamento, enfim, por aí afora. Vai tudo. Quando o senhor precisa ampliar um setor na área social, o senhor tem que alugar uma casa. Na Rebouças tenha uma casa alugada por essa coisa. Então, Tinha essa, nós esse setor, sabe? Eu vi o Paulo fazer 1001 esboço, planejamento, e só ficou no papel as coisas. E, pelo jeito, eu estou vendo aqui que a perspectiva é o senhor passar em branco também esse setor e não ter a casa própria. Quer dizer, não teremos. E não por teremos. Enquanto. Por enquanto, não. Por enquanto, não teremos. Vou te explicar por quê. No futuro, talvez? Talvez, claro. Eu não posso responder pelo futuro, mas eu acho que a gente tem que deixar isso encaminhado. Infelizmente, primeiro, esse terreno que nós iríamos construir, que o Paulo conseguiu junto ao governo federal, o governo federal deu um prazo de 2 anos para que fosse iniciado a construção. Não era nem concluído, iniciado. Fizeram uma pedra fundamental lá, aí já o governo, esse último aí, não o Paulo, mas esse outro que sucedeu o Paulo, perdeu, não cumpriu, não fez, perdeu o terreno voltou para a União. E é um bom terreno, hein? É um excelente terreno, Nós entramos com o pedido novamente, com o compromisso, inclusive nós temos recursos hoje para começar a construção, porque poderia ter, digamos, nós temos recursos para começar o PROCON, que tem um fundo próprio, tem recurso em caixa. Nós podemos construir já lá, então começou a construção. Nós temos recursos para construir uma parte, digamos, a própria Câmara Municipal quer construir, pode ser construída lá, vender aquele prédio ali, né? Ou seja,
Tem alguns prédios da prefeitura que é possível já ir construindo, ou seja, é um modelo que nós possamos iniciar a construção e fazer em 4, 5 anos. Agora, nós não temos ainda uma resposta definitiva sobre o resgate do terreno. Por quê? Houve mudanças de governo. 2016 saiu a Dilma, né? 2016 saiu a Dilma. Sim. Né? Aí veio o novo governo. Aí ninguém respondia por nada, essa coisa toda. Depois saiu o governo interino, veio o novo governo, uma nova equipe. Tudo está sob análise. Então, infelizmente, o Brasil parou aí durante os 3 últimos anos com essas guerras aí de mudanças de governo para lá e para cá. Então, infelizmente, nós não temos uma resposta hoje positiva sobre o terreno. Então, eu não posso dizer que até o ano que vem eu vou conseguir fazer isso. Mas a solicitação foi feita, inclusive já fui a Brasília esse ano, um dos pontos de pauta foi esse, e tenho esperança que a gente resolva esse terreno. Resolvendo o terreno, aí nós vamos começar um processo de construção onde aquilo que a gente tem recursos vai começando a construção e vai cumprindo com esse dever de iniciar o centro cívico. Daqui a pouquinho a gente continua o bate-papo com o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, aqui no Contraponto. Eu lembro você, especialmente você que é ciclista, a bicicleta é um veículo e tem que cumprir as normas de trânsito. Então, onde tiver pista, onde tiver ciclovia, é por lá que deve andar. Quando cruzar uma faixa de pedestre, você desembarca da bicicleta, empurra ela, passa a pé esse pedacinho. É assim que diz a norma de trânsito. Você, motorista, respeita o ciclista, ciclista, você respeita a legislação. Uma campanha da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, junto com o Foz Trans, Trânsito com Cidadania. Pois não, Cida? Ontem, um susto, né? Na travessinha no fundo do shopping, né? Eu subia a travessa do fundo do shopping acompanhada pelo Dante Quadra. Eis que na contramão, no meio da pista, quem descia? Um ciclista. Você quase foi atropelada pelo ciclista. Que barbaridade. Contraponto da cultura. Logo depois do intervalo comercial, voltamos na sequência da programação. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. 11h55. Quer voltar a ter um sorriso completo e feliz? Aqui na Oral Unique, nós cuidamos da sua autoestima e devolvemos o seu prazer de sorrir. Faça implantes, lentes, clareamento ou qualquer outro tipo de tratamento com atendimento próximo humanizado numa clínica premium. Agende já o seu horário no 3031-4444 ou WhatsApp para 984314444. Não esqueça, ninguém faz melhor que a Oral Unique. Doutora Larissa Chedid, CROPR 16928. Atenção Foz do Iguaçu e região, Ciudad Leste e região. O Destro Macro Atacado é distribuidor de tubos e conexões, telhas e forros PVC, multilite, direto e mais barato. Confira as ofertas. Piso esmaltado Viva, 43 por 43, 10,50 ao metro quadrado. Telha Firocimento, 2,44 por 1,10, 4 milímetros, 10,90. Telha Fibrocimento, 3,60 por 1,10, 6 milímetros, 59,90. Argamassa Votomassa porcelanato interno, 14,90. Embalagem com 20 quilos. Tubo esgoto 100 milímetros, 29,90. Aceitamos os cartões Visa, Master e Elo. Destro, Rua José do Patrocínio, esquina com Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. Destro Macro Atacado, distribuindo confiança. Você quer uma empresa que dá total segurança à sua empresa na área contábil? Pois bem, em Foz do Iguaçu, a Ocil Contabilidade está há mais de 37 anos com uma equipe de profissionais que lhe dá segurança e confiança na área fiscal. Pensou em abrir uma empresa? Fale com a Ocil Contabilidade. Quer prestação de serviço com segurança? Fale com a Ocil Contabilidade. Imposto de renda com conhecimento? Ocil Contabilidade. Enfim, contabilidade em geral tem que estar nas mãos de quem entende. Ocil Contabilidade. Avenida Jorge Schimmelfeng, 600, Edifício Center Foz. Fone 30
3027 1112. Ocil, contabilidade com seriedade. A Reciclagem Nossa Senhora Aparecida tem 16 anos de experiência no ramo de papelão, jornal, revista, plástico de arquivo morto de escritórios e escolas, retira do local e tritura. A Reciclagem agradece pela sua preferência. A Reciclagem fica no Pilar Parque Campestre, na área industrial, Rua Silvio Souto Maior 503. Telefones 3526 3028 ou 3526 3996. Reciclagem Nossa Senhora Aparecida, contribuindo com o meio ambiente. 11h57. A mão amiga da sua família. Serviços de assistência familiar. Ser a mão amiga da sua família é nossa missão. E pensando nisso, a SAF agora conta com clínica própria, a CliniSAF. Consultas com clínico geral, ortopedista, ginecologista, cardiologista, nutricionista, urologista e ortopedista. Ligue e agende sua consulta através do telefone 3028 9555 ou 0800 601 0035. Mais informações, acesse nosso site planosaf.com.br. Plano SAF, um plano que cuida da sua família. Aniversário Ítalo Foz e as ofertas para esta terça maluca. Ovos vermelhos dúzia 2,99. Batata Monalisa ou cebola extra quilo 1,97. Cenoura ou beterraba quilo 1,49. Melão amarelo, manga tome ou mamão formosa quilo 2,98. Coxa e sobrecoxa dorsal congelada quilo 4,49. Colchão mole peça ou pedaço quilo 17,90. Quem compara compra no Itaú. Foz do Iguaçu e região contam agora com uma equipe de plantão pediátrico para atendimento às crianças com urgência no Hospital Cataratas. O atendimento deste plantão será das 19 às 23 horas. São 5 pediatras se revezando no atendimento às nossas crianças. O Hospital Cataratas fica na Rua Santos Dumont, 714, bem no centro de Foz do Iguaçu. Fone 3523-5200. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Estamos de volta com o Contraponto da Cultura em nome da Panificadora Venturini, que é certeza de lucro certo com seus produtos em todas as gôndolas de supermercados, bares, restaurantes e lanchonetes da região. E ela não cobra taxa de entrega. Por isso, ligue lá no 3524-2772 ou faça uma visita na Avenida Andradina, 1587, no Jardim Curitibano. Em nome da Panificadora Venturini, espaço aberto, microfone aberto com Josué Caleb. Chega mais. Ô Nélio, nós estamos voltando na programação da cultura, agora estamos na Avenida Iguaçu, aqui na Vila Iolanda. Uma situação aqui com relação a um açougue que tinha aqui na Avenida Iguaçu. O pessoal começou a sentir mau cheiro, esse açougue fechou as portas já há algum tempo, o pessoal começou a sentir mau cheiro, os vizinhos, as pessoas que passavam por aqui chamaram a vigilância, primeiro chamaram a equipe da dengue para verificar, e quando chegaram aqui tinha muitas carnes abandonadas dentro desse açougue aqui. Eu estou ao lado aqui do chefe de fiscalização da Secretaria de Fazenda, José Roberto. Bom, exatamente qual foi a situação aqui? Bom dia. Bom dia. Então, aqui foi assim, a gente recebeu reclamações de o imóvel estava abandonado há certos dias e que estava vindo um mau cheiro de dentro do imóvel. Então, a gente acionou de imediato a equipe do Comitê da Dengue, que faz a vistoria no local, e tiveram que usar um chaveiro, né, fazer uma entrada forçada, e ao abrir a porta se deparou aí com um mau cheiro aí de carne podre e tal, e infelizmente eles não conseguiram nem fazer uma vistoria direito, já encostou a porta, e aí a gente acionou uma equipe para fazer uma retirada desse material. As carnes foram abandonadas ali dentro sem energia? Segundo consta assim, ó, a pessoa que tocava o açougue simplesmente fechou as portas, né, há cerca de 15, 20 dias, fechou as portas e sumiram. Está abandonada, a dona do imóvel não está conseguindo contato e tal, mas nós, através dessa entrada forçada, descobrimos o quê? Desligaram os frios e deixou abandonado. Ou então isso é uma questão de abandono de imóvel. A equipe entra no local e depara com esse carnição que está por aí, né? O termo mais usado aí.
O ex-proprietário ou o proprietário já foi localizado? Ó, eu já mantive contato com o dono do açougue Ouro Branco, tá? Que seria a pessoa dona do açougue. Ele falou para mim que estaria vindo aqui para a gente conversar e ver o que faz. Mas a princípio ele está dizendo que ele já sublocou para outra pessoa e até o momento eu só tenho de concreto aqui a dona do imóvel que simplesmente alugou e a princípio não é a responsável direto pelo assunto, né? Ela é responsável porque ela é dona do imóvel, mas ela alugou e os locatários abandonou e está acontecendo essa coisa. Pode acontecer com esse proprietário? Autuação, tá? Uma notificação também de imediato para fazer toda a limpeza. A autuação é por causa da situação constatada. Então vai ser lavrado um termo de apreensão e recolhimento dessa carne estragada e um auto de infração, porque isso aí gera infração. E daí uma notificação para ele fazer a limpeza. Então são 3 atos. Pode pagar multa por essa situação? Vai pagar por só o transtorno que está causando, né? E a questão de deixar falta de asseio do imóvel e o transtorno que está sendo causado a terceiros. Né? E o que vai ser feito com a carne estragada? Bom, essa carne estragada será recolhida e encaminhada através da Vital lá para o aterro sanitário. Há uma estimativa de quanta carne tem ali dentro? Eu não tenho essa ideia ainda, porque eu não tive coragem de entrar. Cheguei até a porta e não fui capaz de entrar. Mas a gente já acionou a Vital, vai vir aqueles caminhão do lixo, né? E, não sério, eu imagino que um caminhão consegue retirar. Porque uma câmara fria não é tanta coisa assim, né? Ok, então, José, muito obrigado pelas suas informações. E, Nelly, nós conversamos com a proprietária do imóvel, né? Ela disse que já alugou há algum tempo, disse até que o açougue era bem visitado, tinham muitos clientes, né, que vinham aqui, e depois, quando eles fecharam as portas, ela não foi notificada pela saída do proprietário do açougue e ela não sabia da situação até esse momento, quando a vigilância chegou aqui e constatou. Então, muita carne já podre, né, cheirando mal, e por isso toda essa situação que nós acabamos de trazer na programação da cultura. Tá bom, Caleb, muito obrigado. Olha, eu com vontade de comer carne, os caras deixam estragar esse monte de carne porque simplesmente desligam os freezers, né? Que barbaridade. São 12h04. Conosco na bancada do Contraponto, o prefeito Chico Brasileiro. Nós vamos para um segundo tempo aí de conversa com ele. Daqui a pouquinho a gente coloca algumas das questões que os ouvintes estão mandando para cá, por telefone, por WhatsApp, pelo Facebook. Naturalmente, muito na área de obras, de asfalto e saúde. Saúde e asfalto. Asfalto e saúde, vai em torno disso a maioria das questões. Aproveitando nisso, prefeito Chico Brasileiro, em relação a 2 situações mais recentes, asfalto na Vila C e principalmente a questão da Olímpio Rafaim, aquela marginal da BR-277, quando a população vai experimentar uma boa notícia. Bom, vamos para Olímpio Rafaim. Olímpio Rafaim, houve um processo judicial, esse processo foi definido, ou seja, o juiz definiu que o município não deveria fazer nenhum acordo e que deveria encerrar, porque a obra não foi concluída no prazo certo, previsto, e o município tem que tomar as providências agora. E, claro, fazer as sanções que tem que ser feito. Diante disso, o município está apto hoje, está liberado a fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito? Primeiro ponto, o município vai fazer aquele trecho que está mais em decomposição, ou estragado, ou enfim, aquele trecho que está ruim, aquele que está todo esburacado, aquele que está incomodando a população. Esse a prefeitura vai fazer diretamente. Até porque, se for esperar uma licitação, tudo vai demorar 3, 4 meses. Paralelo a isso, tem uma equipe de engenheiros já fazendo todo o levantamento e tem que fazer uma reprogramação da obra junto à Caixa Econômica para que nós possamos licitar, porque é um trecho longo. Ele vai desde o final ali de Três Lagoas até aquele trecho ali onde está sendo feito o viaduto. Então você veja que é um longo trecho. Mas a prefeitura vai atuar, provavelmente na próxima semana, de acordo com o tempo. A prefeitura já deve ter os levantamentos iniciais concluídos e vai iniciar aí um trabalho de recuperação daquela área ali onde está mais estragado hoje.
e vai fazer a licitação para concluir a obra definitivamente. Demora, prefeito? Demora porque a licitação hoje você não pode fazer simplesmente pelas informações antigas. Tem que fazer um novo levantamento, topografia nova. Só topografia vai aí uns 15 dias. Aí tem que fazer todo o levantamento de ponto por ponto, em cima daquele estudo que foi feito por uma empresa que a prefeitura comprou, a Falcão, contratou, a Falcão Bauer de São Paulo. Tem que acordar com a Caixa tem que dar o aval e lançar a licitação, que demora em torno de dois meses, uma licitação desse porte. Então, a gente prevê em torno de 3 a 4 meses para que toda a obra possa ser reiniciada. Mas esse ponto crucial, esse ponto que mais incomoda, esse ponto a prefeitura vai começar a trabalhar ali. E esse deve ser um trabalho relativamente rápido, né? Esse conserto dessa etapa. Porque ali já foi feito toda a base. Então a prefeitura vai nivelar e aplicar uma camada de asfalto para poder ficar transitável. E aí depois vai aplicar uma grande camada em cima, que aí já é com a empresa que vai ser licitada. Ok, as empreiteiras envolvidas nessas duas situações, Vila C e Olímpio Rafaim, terão punição? Todo o processo, quando não é concluído, tem que ser aberto um processo administrativo e concluído e todas receberão as punições que a lei impõe, né? A Vila C, o processo foi concluído, ou seja, terminou o prazo. Então a prefeitura vai assumir. A população vai perder porque ficou o tempo, mas o compromisso da prefeitura, a prefeitura não vai licitar, a prefeitura vai fazer diretamente. Nós estamos comprando agora, amanhã, a licitação de 20 mil toneladas de asfalto pronto, quente. A prefeitura tem os equipamentos, tem a mão de obra e a prefeitura vai aplicar diretamente esse asfalto na Vila C. Perfeito. Chico Brasileiro conosco, Dante Quadra faz a próxima pergunta ao prefeito. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre política, né? Afinal de contas, ano que vem já é ano eleitoral. Deixa para o ano que vem, deixa para o ano que vem, esse ano é ano. Falta menos de um ano para a eleição, né? O senhor responde ano que vem, pode ser também. Mas o seu nosso vice-prefeito Newton Bobato foi para o MDB, decidiu, né? Depois de um período de férias partidárias, aí resolveu que foi para o MDB. O Bobato garante que ele continua nesse projeto, que ele está com o senhor desde a última eleição e que quer continuar nesse projeto. Porém, o presidente do MDB, o João Arruda, disse que o MDB pretende lançar a candidatura própria em todas as cidades que puder. E que se o Bobato não for vice, ele será candidato a prefeito. Como que o senhor vê essa declaração? E existe alguma possibilidade do Bobato não ser seu vice ano que vem? Olha, não podemos definir nada hoje. Nada. Eu não posso afirmar sim e não. Eu não posso dizer nem se sou candidato. Como é que eu posso já definir vice? Eu nem sou candidato. Então, eu acho que esse ano, eu realmente falo isso, Dante, e falo para todo canto. Esse ano nós temos muito trabalho a fazer. Muito trabalho. Claro que tem o jogo dos partidos. E aí não é só do MDB, é o meu partido, todos os partidos têm que fazer seu jogo. Até porque política, se você não entrar em campo, alguém entra por você. Então, todo partido tenta se fortalecer, tem chapa de vereadores a ser montada, tem as articulações partidárias, e isso está sendo feito pelos partidos. Então, eu, sinceramente, não sentei para conversar ainda com partidos. Não sentei porque estou adiando isso o máximo possível, porque acho que isso termina prejudicando a gestão se a gente iniciar isso muito cedo. Então, eu vou tocar meu trabalho e vou começar o ano que vem, vou discutir política. Mas esse ano não... Agora, é legítimo a escolha de um partido maior para o Bobato. O Bobato é um nome que tem uma história na cidade. Ele tem musculatura política, tem história política. Então, está num partido de maior envergadura, que tem mais tempo de televisão, que tem mais estrutura, tanto estadual quanto nacional, é claro que isso fortalece todo o projeto político dele e a gente tem que respeitar isso. Agora, eu não posso definir hoje o que vai ser 2020. Nesse aspecto, numa outra participação sua no Contraponto, disse que secretários, servidores que serão pré-candidatos no ano que vem teriam data limite em dezembro para deixar os cargos. Mantém essa decisão? Mantenho.
mantenho. Isso aqui eu já tenho informado. E quem quiser disputar a eleição o ano que vem, que se afaste do governo. Seja porque é difícil você começar ano eleitoral, você focado no trabalho e nas eleições, principalmente quando você disputa uma eleição de vereador. Porque essa é uma eleição que você não pode direcionar o teu trabalho para uma ação política. Então, esse é o nosso propósito. Cida Costa. Prefeito, o assunto que acho que bombou, vamos usar essa palavra, na mídia de Foz do Iguaçu, foi transporte coletivo. A questão dos ônibus que entraram a circular com ar-condicionado, a questão da demanda jurídica que está aí, né? E também o preço da passagem. Eu gostaria que o senhor respondesse num resumo só, primeiramente começando com a ação judicial. Hoje os ônibus, a Câmara disse que não aprovou aquele projeto, né? Os ônibus estão circulando amparado aqui, se a Câmara disse que não aprovou aquilo que o senhor enviou. Como é que está essa questão e, principalmente, definição do preço da passagem? Bom, a Câmara não revogou o que ela aprovou. Então, o que tá aprovado lá foi dito, aprovado. Mas e o ofício? Não, o ofício diz que houve um ofício. Mas se ela tiver que revogar o seu ato, ela tem que fazer uma sessão e revogar o seu ato. E não mandar um ofício. Então, um ofício não resolve assim. Mandei o ofício para a Procuradoria do município. Está em análise por parte da Procuradoria. Se a Procuradoria nos afirmar que tem que revogar, eu revogo. Mas eu sigo as orientações jurídicas. Nós mandamos uma lei para a Câmara, uma lei complementar. Lei complementar, o quórum de aprovação são 8 votos. Quórum de aprovação Então, nós não mandamos emenda à lei orgânica, nós mandamos uma lei complementar. A Câmara aprovou uma lei complementar. Agora, se num artigo da lei orgânica diz que não pode discutir esses assuntos, tal, primeiro, esse artigo da Câmara está em desacordo com a Constituição do Estado e a Constituição Federal, que diz que esse tema é lei complementar. E lei complementar, 8 votos. Então, tem um embaraço jurídico aí. Alguém entrou na justiça, o juiz não deu. Se o juiz tivesse dado, já estaria cumprindo. Mas a justiça não determinou, ou seja, que o município parasse o processo. Então, nós estamos seguindo até uma orientação jurídica. E o preço da passagem? Não tem nada definido. Porque o Fostrans apresenta uma conta de 3,97 e o consórcio único apresenta uma conta de 403. 403. Tem um erro Alguém aí, fez a conta errada. Cálculo está... Onde o senhor vai se amparar? O que o único está pedindo, que o Fostrans ou vai ficar no meio termo, nos 4 Não, eu sigo sempre o que o poder público define. Eu não trabalho para a empresa, eu trabalho para o setor público. Então, o meu compromisso é o que o jurídico nos apontar e a área técnica do Fostrans nos apresentar. Esse é o nosso compromisso. Tá, em relação à definição, já que o mês de setembro é a data do reajuste da tarifa do transporte coletivo. Você vai esperar uma decisão judicial ou vai meter a caneta e dizer vai custar tanto a passagem? Não, eu não quero esperar a decisão judicial, até porque todo ano vai para a justiça e eu sei que vai ter decisão judicial favorável às empresas. O que eu quero é que esse reajuste seja nos amparado tecnicamente, que não é também esse valor que as empresas estão pedindo. Né? Inclusive, tem uma avaliação que eu pedi para que seja feita, que hoje a lei permite, que é um valor com cartão e um valor sem cartão. Digamos, a maioria das pessoas usa o cartão. Então, você pode ser beneficiado pagando a menor tarifa sem cartão, e quem não paga, digamos, que é um turista que vem em Foz do Iguaçu passear, ele pode pagar um valor diferenciado, um valor que se aplica no mercado, mas o cidadão iguaçuense pode pagar menos.
Tá, mas nesse aspecto aí, o consórcio apresenta uma planilha com 403. O Fostrans, que é ligado ao município, apresenta 3,97. Há discordância quanto ao valor mostrado pela planilha do Fostrans? Há discordância porque o Fostrans ele avalia pelo ponto de vista de algumas despesas, né? Se você for incluir todas as despesas operacionais dentro de uma tarifa, então tem despesas, algumas operacionais, que o Fostrans não considera, que ele já estaria embutido no processo administrativo ali, que não deveria ser inserido. Então, por isso que eu sigo a orientação técnica dos técnicos do Fostrans. Perfeito. Enes Mendes da Rocha. Perfeito. Ontem nós abordamos aqui algumas novidades, notícias atualizadas sobre a questão do viaduto da BR-277 com a Costa e Silva e as obras exatamente de conexão e de cruzamento entre BR e Costa e Silva, né? Que não deixa de ser também obras expressivas, né? E nos baseamos até numa entrevista que o senhor Furiati, que é o diretor do DR, Fernando Furiati, ele falou a respeito disso, de que praticamente o que está ainda em cursos é, primeira sinalização, paisagismo e alguma coisa ligado ao meio ambiente. Segundo ele, no momento em que a sinalização, que é o principal, esteja pronto, pode-se, inclusive, liberar as 2 pistas das obras. O senhor provavelmente tem notícia mais atualizada disso. Procede o que disse o Furiati? Procede. E essa é a intenção. O viaduto ele tem o lado funcional. Então, à medida que as pistas estão prontas, que a sinalização está feita, tem toda a parte debaixo do viaduto que ainda tem pontos, digamos, que tem que ter previsto a área do pedestre, a área do ciclista, tem todas essas áreas que tem que ter sinalização. Ele vai estar pronto para ser liberado. Então é muito provável que seja liberado antes da conclusão. Quando se trata de conclusão, é tudo que está previsto no contrato. Então tem questões mesmo de paisagismo, que isso pode ficar para depois se você já desafogar o trânsito ali. Inclusive a parte elétrica está pronta, né? A parte elétrica iluminação. Tá, exatamente. Não, aliás, essa obra é um exemplo de obra. Um exemplo de obra. Verdade. Tem como ela fazer o resto das obras? Pois eu outro dia falei exatamente isso. No Brasil a gente tinha que ter uma lista de empresas e que pudesse ter um critério transparente de escolha para não haver benefício, mas empresas realmente que cumprissem. Esperamos que a perimetral seja assim, duplicação da Avenida das Cataratas, a segunda ponte, vamos elencar mais. O senhor é o prefeito das grandes obras, que poderiam se alavancar e ser como foi. As pessoas torcem por isso. Você sabe que esses 2 anos, às vezes a gente perde um tempo imenso, mas é muito importante quando a gente foca nessas estratégias. Digamos, o viaduto, e até muita gente, até certo ponto até me condenou. Lembro. Me condenou porque no processo eleitoral eu fiquei, assim, respeitando a todos, elogiando a todos. E essa obra saiu no processo eleitoral de 2018. Foi assinada a ordem de serviço aqui. A foto foi aqui feita na rádio, a imagem foi feita aqui. Agora você imagine se eu, por questões partidárias, fosse brigar com a governadora na época, essa obra não teria saído. Aí vem um novo governo, até começar tudo, nós não teríamos viaduto. Então, o governante não pode enxergar essas questões, tem que enxergar a cidade. Naquele momento eu enxerguei Foz do Iguaçu. E aí fui condenado por isso, fizeram intrigas como se eu fosse até traidor. Não, porque a minha missão, acima da missão partidária, eu tenho uma missão com o povo de Foz do Iguaçu. Então fiz aquilo, trouxe a governadora aqui pelo povo de Foz do Iguaçu. E aí você sabe o jogo político. Mas está aí o viaduto. Da mesma forma que o ano passado, quando nós fomos a Brasília, e aí foram vários deputados, tudo que foi articulado em Brasília, e várias pessoas participaram desse processo da segunda ponte. O processo andou, é isso que eu digo com
a situação do centro cívico da prefeitura. Se você deixar encaminhado, um outro pode vir fazer, não tem nenhum problema desse. Agora, como foi feito os encaminhamentos, as articulações com o governo federal, o novo governo veio e disse, vamos fazer. Mas teve todo um processo de articulação, isso é muito positivo. Então, hoje eu fico feliz em saber que aquele período que nós tivemos aqui, eu quero destacar uma pessoa muito importante nesse processo, que foi o Luiz Fernando Viana, ex-diretor-geral da Itaipu, que é filho do coronel Clóvis Viana, foi prefeito da nossa cidade. Ele foi uma das pessoas que mais batalhou para que esses processos fossem agilizados. Ponte e tudo. Aí depois veio o Stan, que deu seguimento, fez todo o processo em andamento em Brasília, junto ao ministro Marum. E foi o ministro Marum que colocou na mesa, faz o de Foz do Iguaçu, mas faz um no Mato Grosso. E essa é a história. Vamos fazer a de Foz? Vamos, mas vamos fazer uma no Mato Grosso. Está tudo ok, fechado. E esses acordos foi avalizado pelo presidente da época, Michel Temer. Agora veio o novo governo e cumpriu tudo, isso é muito bom. Então o governo federal está cumprindo. Ter uma pessoa como o general Joaquim Silva e Luna, que tem uma visão estratégica da cidade e foi uma boa surpresa, uma pessoa que se apaixonou por Foz. Você conversa com ele, ele parece um morador de 50 anos de Foz do Iguaçu. Até o fato de decidir morar aqui, né? Ele vive a cidade. Então, ele pegou isso e disse, vamos tocar. É por isso que hoje eu nem vou pedir mais, assim, vai pedir uma renovação do asfalto da Vila. Não, nós vamos fazer. Porque eu não vou pedir para Itaipu mais 2, 3 milhões. Itaipu está fazendo muito por Foz. Muito. Então, nós temos que agradecer o que a Itaipu está fazendo pela perimetral. São quase 500 milhões da perimetral e da segunda ponte. A Itaipu vai fazer o aeroporto. Vai fazer a duplicação do trecho ali das cataratas até o aeroporto. Ou seja, somar tudo, vai passar de 600 milhões investidos. Então, não vamos estar pedindo, sabe... Esse é o investimento que faltava em Foz do Iguaçu. Então, Foz vai se transformar. Eu digo, o maior volume de obras da história, acho que depois da Itaipu, é o maior volume de obras da história da nossa cidade. Perfeito. Prefeito Chico Brasileiro, vou aqui dar uma atropelada, citando rapidamente algumas participações de ouvintes e você elenca aquilo que dá para responder rapidinho aqui. Uma pessoa pediu anonimato, disse que, segundo ela, no posto São João, lá na Unidade Básica de Saúde, os agentes comunitários não estão trabalhando, diz que ficam lá sentados o dia inteiro e até as lâmpadas do posto ficam acesas dia e noite. O Haroldo muito obrigado pela informação. O Haroldo Amboni. Nós vamos mandar a gente em cima, viu? Haroldo Amboni agradecendo pelo plano de carreira dos professores. Maria Eloy da Silveira, Vila C, diz que está com uma ecografia mamária, esperando desde agosto de 2018. Vai ser feito agora, nesse final de semana, um grande mutirão. Muita gente questionando na área de oftalmologia, dizendo, olha, fui lá na unidade básica de saúde, disseram que o meu lugar é 5.000 e pouco na fila. Olha, nós estamos, inclusive, com um processo de credenciamento de outra empresa. Hoje nós temos só uma. E agora uma outra empresa está se credenciando para a gente dobrar a capacidade de atendimento em oftalmologia. Perfeito. Edmilson, Jardim Europa, agradecendo pelo asfalto. João Carlos Miranda está satisfeito com a administração. Isabel Martinez manda um bom dia para o prefeito e para a sua equipe. Eloy Fátima, da mesma forma. O Abel Lopes pergunta, dizendo o seguinte, que foi promessa de campanha a redução de 30% das secretarias e de cargos comissionados. Quanto já foi cumprido? O cargo comissionado foram reduzidos. Você vai olhar o número de cargo comissionado do início do nosso governo que tem hoje, você pode ver que foi reduzido. Eu não sei se chegou a 30%, mas que reduziu bastante, reduziu. Perfeito. O Vicente de Paula Fontes, ele está bravo. Diz que, até na questão da construção do prédio próprio da prefeitura, diz que tudo papo furado, né? Que tá o exame de vista, ele está numa fila grande e tal, está na bronca aqui o Vicente. O Gilmar Rodrigues fala da questão de asfalto no Jardim Amazonas. Segundo ele, pediu para mandar alguém lá, porque seriam 3 ruas e que as pessoas estão confundindo com a Rua Amazonas. Então, está pedindo que mande
alguém para No poder Jardim equacionar Amazonas, no né? Jardim Ok. Amazonas. Ok. Deixa eu pegar mais outros casos aqui. Euclides, do Três Lagoas, reclama da farmácia da unidade de saúde de Três Lagoas, porque tem apenas uma farmácia para toda aquela grande região. Tem razão. Ok. Tem razão. A Necilda Lourdes da Luz, Jardim Cláudia, ela tem que operar as vistas, cirurgia de catarata, mesma situação, né? E a recepcionista falou que tem 5 mil pessoas na frente da fila dela. Ela já não tem 5 mil para fazer cirurgia de catarata. Provavelmente deve ser fila de consultas, Exatamente. mas não tem para fila de catarata. E ela isso disse aí. que tem 67 anos de idade. Então O Bobata explicou essa questão de fila, que a pessoa vai no posto, é informada que o número dela é 6 mil e tanto e tanto. Aí ele lembra que essa fila está desatualizada, que não tem como ir atrás de todo mundo. Muita gente se mudou, muita gente não está mais na fila. E continua lá na lista. Mas não é isso, gente. Não número é isso. A oftalmologia está precisando mais mesmo, porque a empresa que está hoje, ela não consegue oferecer tempo disponível para fazer toda a demanda da prefeitura. E muita gente que fez cirurgia antigamente no governo passado estão na fila. Nós temos casos próximos, aqui não é um De nem retorno, dois, né? estão na fila de retorno. Quem fez cirurgia no passado precisa ter um acompanhamento constante. E as pessoas precisam de retorno. Nós temos casos aqui de pessoas que esperam para os retornos, que são uma consequência daquelas 2.000, 3.000, não sei quantas cirurgias foram feitas. E essas pessoas estão na fila da reconsulta. Exatamente. Severino do Morumbi coloca uma sugestão nessa questão da nova sede para a prefeitura. Por que não faz um projeto de um centro cívico ao invés desses puxadinhos? Acho que é a concordância. É verdade, né? é isso aí que nós estamos trabalhando. A Jovita, Jardim São Paulo, você vai sair o asfalto na rua Francisco Padilha. Diz que lá tem muitos idosos, pessoas cadeirantes e não aguenta mais retirar os matos que nascem à beira do meio-fio. Francisco Padilha vai estar inserido na nova licitação. Aí vai ser feito por licitação e está inserido, sim. Tá aí, Jovita. Então, boa notícia para você. Adalberto, do Jardim IP3. Em relação à rua Adamantina, rua do ônibus, está totalmente esburacada. Essa estava do Jardim IP3, tem um problema de que a Sanepar vai fazer o esgoto. E nós estamos esperando exatamente concluir para você depois, mas está no planejamento fazer. Ele até está dizendo aqui, o outro lado já foi todo asfaltado sem rede de esgoto, segundo ele. Olha, a previsão que a Sanepar tem é não sei qual lado que ele está falando, mas essa região do IP3, pelo menos, essa eu conheço, fui lá inclusive, há um planejamento da Sanepar fazer agora. Então não tem lógica a gente fazer o asfalto agora se o esgoto vai passar em seguida. Aí vai quebrar tudo. É verdade. O acesso da Ranieri, da BR-277 para Ranieri Mazzini, prefeito, lá atrás, quando abriu aquele acesso e ficou colocado pedra, né? Mas ele é longo, você dá aquele quase 5 metros de asfalto ali, toda vez a pedra sai e cai na valeta. Você vai cair, está de novo a mesma situação. Era para a empreiteira fazer, era para a prefeitura fazer, continua a mesma situação do acesso. Ali não ficou muito bem definido. Você me lembrou de uma situação que eu tenho que realmente cuidar, e vou ver isso com a Secretaria de Obras, porque aproveitar que o DR está fazendo agora o trecho de asfalto, então, de repente, não custaria fazer. Mas vamos ver. Se não for possível, a prefeitura vai ter que fazer. Até porque não é tão grande. É muito curto. E acaba trazendo um bom benefício. Bom, obrigado aos ouvintes que vão nos entender hoje a excepcionalidade da forma como conduzimos a participação deles. O relógio diz que nós temos que encerrar, mas fica um espaço ainda, Chico, para algo que você queira se manifestar, dizer, reforçar, sublinhar. Eu quero só avisar assim, nós temos refis aberto dia 21, na próxima segunda-feira, vence o prazo com 90% de desconto de multas e juros. Então, fazer esse aviso, pedir para todos aqueles que estejam inadimplentes com a prefeitura, que a gente tenha essa oportunidade de 90% de dívida, de retirar juros e multas. E Dia do Professor, né? Quero encerrar com isso, parabenizando todos os nossos professores, hoje, 15 de outubro, Dia do Professor, que realmente fazem um trabalho extraordinário e que nós temos a acreditar cada vez mais na educação e nos nossos professores. Então, um nosso grande abraço a todos os professores e professoras.
por esse dia especial e um merecido reconhecimento. O Carmo Braz Oliveira, que é professor, acaba de mandar uma mensagem dizendo nessa linha também que foram valorizados com o plano de carreira e por isso a sua gratidão. Prefeito Chico Brasileiro, obrigado pela presença no Contraponto conosco nessa terça-feira. Obrigado, Nélio, obrigado a todos da Rádio Cultura. Contraponto volta para o bloco final logo depois do intervalo comercial. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo.